Torcedor santista, ajude o Santos a ser cada vez mais forte. Faça como eu, seja um sócio torcedor. Seja um sócio rei. Marque esse gol para o nosso peixe. Seja um sócio rei. Seja um sócio rei. Ajude o Santos a ser cada vez mais forte. Seja um sócio torcedor. Seja um sócio rei. Nos ajude a ser cada vez mais forte. Só isso. Valeu, aquele abraço. Valeu. Existe uma casa que é cheia de muitos sorrisos. Esta casa também é cheia de muito carinho, cheia de aventuras e histórias das mais diversas. E sem dúvida, cheia de muito amor e compreensão. Mas o que essa casa tem de maior é a esperança. Ajude essa casa. Doe para Casa Hope. Casa Hope, cheia de esperança. Se você quiser uma garupa tamanho família, aqui nós temos. Se preferir lagosta, camarão, lula ou sardinha, é só pedir que nós temos. Peixaria Box 9, uma grande variedade de peixes e frutos do mar do nosso litoral. Tudo bem fresquinho e abastecido diariamente. É só escolher, pesar e nós limpamos para você. Quer pedir na sua casa? Ligue 3261-6611. Peixaria Box 9. Fica no Mercado de Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Vem pro Box 9! Churrascaria O Costelão. Aberta de segunda a domingo, das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o tricampeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Cobrindo todo. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de maio de 2017, para poder falar da Libertadores, onde tivemos 4 partidas, os times brasileiros venceram, o Santos acabou fazendo 4 gols no Sport Cristal do Peru, tivemos a vitória da Chapecoense dentro de campo, mas nos bastidores vai ser difícil reverter a situação pela perda de pontos e a Chapecoense vai brigar agora no departamento jurídico para reverter a situação na Conmebol. Na briga lá em Bogotá, o Santa Fé teve 6 minutos após o tempo regulamentar para poder vencer e não conseguiu vencer. Mais uma vez, vamos ter jogos em La Paz. Na segunda fase, o The Strong acabou carimbando o passaporte e também avança. Nesta quarta-feira, o Palmeiras tenta a sua façanha também na Libertadores. Vamos falar da Série B. Tivemos 2 jogos ontem e os 2 clubes que estavam com 100% de aproveitamento acabaram perdendo o jogo como visitantes. O Radar Esportivo entra em campo, trazendo Alex Frutuoso, jornalista, companheiro nosso que trabalha também na TV Record, o Rogério Amador, competente jornalista que volta a marcar presença para falar da rodada de ontem e também de hoje da Libertadores, o Fabiano Cardoso vem com detalhes e informações acerca do time da Vila Belmiro e o Walter Negreiros, que ontem foi dar um abraço carinhoso no peruano Mifflin, o Mifflin que jogou nos anos 70 no Santos Futebol Clube, é ídolo na seleção peruana e estava acompanhando, portanto, o Sport Cristal ontem na Vila Belmiro. E a partir de agora, você que está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela, a enquete está aí. Na sua opinião, o goleiro Vanderlei merece ser convocado na seleção brasileira?
Mande seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br e pelo telefone 3014-2341. Torcedor concorre todas as sextas aos prêmios aqui do Tricampeão da Baixada. Primeiro, vamos sortear a camisa do Santos Futebol Clube, um presente do Departamento de Comunicação do clube. Temos um vale de R$50 da Peixaria Box 9, a número 1 da Baixada Santista, aberto de segunda-feira a sábado até às 18 horas. Domingo funciona até às 14 horas. E aproveite para retirar o jornal Costa Norte, trazendo as curiosidades do Radar Esportivo semanalmente em toda a Baixada Santista. O outro prêmio é um produto legal, é um perfume do Santos Futebol Clube. Está chegando o Dia dos Namorados, tem aí um perfume, né, para o seu namorado, e é um perfume do Santos Futebol Clube. Você encontra nas lojas licenciadas. É um presente do setor de licenciamento do clube e do departamento de marketing. Temos também o relógio de parede, que é uma lembrança para você, telespectador mais inteligente de todo o litoral sul bandeirante. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11 Net, Santos, São Vicente, Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo site www.tvcomsantos.com, pelo nosso site www.radaresportivo.com.br, inclusive também com acesso um acesso ilimitado, né, pela Rádio Guarujá no AM 1550. Quero dar uma dica aqui, o torcedor que também quiser acompanhar todos os programas do Radar Esportivo pela TV Com, basta entrar no Facebook do Radar Esportivo, na fanpage, e no YouTube você vai curtir também todos os nossos programas pela telinha do Canal 11. O Alex Frutuoso, jornalista, companheiro que também integra a TV Record, está marcando presença nesta quarta-feira, justamente onde o Santos, onde carimbou o passaporte com 12 pontos na liderança do Grupo 2, avança, vai ficar no pote 1. O pote 1 são os primeiros colocados, o pote 2 são os segundos colocados. Ontem, quando terminou a Rádio Guarujá, Alex, eu torcia descaradamente para não ter jogo em La Paz. E eu falei, pelo amor de Deus, só falta o Santos, mais uma vez, pegar o The Strong na outra fase, viu, seu Alex? Um abraço, Paulo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos os companheiros do programa. Transmissão de pensamento, né? Você sabe que eu estava com essa ideia também na partida Santa Fé e The Strongest, porque realmente, se para quem não é atleta, se para o atleta já é difícil jogar lá 3.600, imagina para o cidadão normal que vai ao jogo, né? Você esteve lá, sentiu também as dificuldades de respirar, de se sentir bem na altitude. E é aquela coisa, o Santos, como você disse, ficou no pote 1, né? Não tem mais aquela coisa de melhor campanha e tal, todos os primeiros colocados de um lado e os segundos colocados de outro. O importante é que vai decidir em casa, né? Só não se sabe se na Vila ou no Pacaembu eventualmente. E aí tem aqueles times que já estão encaminhados para a segunda colocação deles, é o The Strongest, há outros também. Realmente, apesar do The Strongest não ser um time tecnicamente brilhante, e você constatou em loco, porque jogando em casa eu tive a impressão que o time boliviano foi pior do que quando jogou aqui na Vila Belmiro, porque saiu na cara do Vanderlei várias vezes, chutou por cima, parecia que eles estavam sentindo mais altitude que o time do Santos, mas não é um bom negócio, né? Pela logística, pela dificuldade que alguns jogadores têm de se adaptar à altitude. Claro que se você for comparar com times argentinos que passaram de fase, uruguaios, o Nacional, por exemplo, que deve ser um segundo colocado aí, essa questão toda aí da Chapecoense, mas realmente não, jogar na altitude é um problema. E a gente torce para que o Santos pegue um adversário que, na questão logística, né, não seja tão complicado. Claro que depois, a partir das quartas de final, o critério técnico vai fazer a diferença, mas se livrar da altitude na próxima fase é um bom negócio para qualquer clube, viu, Paulo? Muito bem, está aí o Alex Frutuoso, já vamos opinar muito mais com relação ao sorteio, né? Como será a outra fase da Taça Libertadores. Hoje, por exemplo, o Palmeiras recebe o Atlético Tucumã, na Argentina, mais de 32 mil ingressos já tinha sido antecipado, já vendido para a torcida palmeirense, e temos lá no Uruguai o Peñarol já eliminado, recebendo o Jorge Wisterman. Meu caro Rogério Amador, outro jornalista competente que volta a marcar presença aqui nesta quarta-feira. Ontem, Lucas Lima oficialmente foi cortado pelo técnico Tite, visando os dois amistosos contra a Austrália e a seleção argentina. O Lucas Lima continua em tratamento,
2 semanas é a previsão do departamento médico e provavelmente ele deva voltar no jogo do dia 14 de junho, aqui na Vila, contra a Sociedade Esportiva Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Santos marcou 4 gols ontem. Sentiu a falta do Lucas Lima, Rogério? Olá, capitão. Olá, amigos aqui do estúdio. Um abraço especial a você que nos honra com a sua audiência. Primeiro falando do Lucas Lima, capitão, valeu a pena aqui a nossa figa. Obviamente não pela contusão do Lucas Lima, a gente está brincando, né? Mas realmente seria ruim, né, o Santos ficar sem o Lucas Lima por 3 jogos. Por 3 jogos, né? E principalmente jogos difíceis, como esse do jogo contra o Palmeiras, que, segundo a previsão do departamento médico, ele vai voltar justamente nesse importante jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, como o capitão disse, né, 2 semanas aí o Lucas Lima em tratamento, e ontem, evidentemente que o Santos não sentiu falta dele. Até porque nós temos agora, capitão, o nosso zagueiro artilheiro, David Braz, que guardou ontem 2 vezes as redes adversárias, já tinha feito o gol da vitória contra o Curitiba no último sábado, e aí todo o time ontem esteve muito bem, né? O time ontem mostrou muita determinação, muita garra em campo, e aí alguns jogadores que não vinham tão bem, como é o caso do capitão, o Ricardo Oliveira, o próprio Vitor Bueno, né? Ontem foram atletas que se destacaram, jogaram muito bem, e aí o Santos conseguiu essa importante vitória contra o Sporting Cristal. Aí fica então agora a expectativa agora, né, para a sequência da Libertadores, né? Ver quem é que o Santos vai pegar na segunda fase, e agora fica a nossa figa, né, para a gente não pegar a bolinha de La Paz, né, a bolinha da altitude no próximo sorteio que acontece no início do mês de junho lá na Confederação Sul-Americana. Pelo amor de Deus, vamos mudar a cidade de La Paz para a guerra, né? Bom, Série B do Brasileirão, ontem 2 jogos abriram a 3ª rodada. Existiam 2 clubes com 100% de aproveitamento. Era justamente o Santa Cruz, o tricolor pernambucano, e ainda o Figueirense, a simpática equipe de Santa Catarina. As 2 equipes saíram para poder jogar fora dos seus domínios. O Santa Cruz foi jogar em Maceió, tomou de 1-0 do CRB. E em Campinas, o Guarani acabou vencendo 2-0 o Figueirense. A rodada da Série B continua na sexta-feira e também no sábado. Meu caro Fabiano Cardoso, repórter do Tsunami, vem com o seu destaque inicial. E eu queria saber de você, Fabiano, com relação a Chapecoense. Ontem, nós, assim que terminava o jogo na Vila Belmiro, a gente presenciava, né, o término também, aliás, antes da bola rolar. Foi 21h45, o jogo da Chapecoense começou às 19h30. E antes da bola rolar na Vila Belmiro, em 1 minuto, o time da Chapecoense acabou virando o jogo. Com 45 minutos, perdia por 1-0. 45h30 marcou o gol de empate, 46h15 segundos, para ser mais preciso, do segundo tempo, venceu 2-1. Portanto, o time da Chapecoense acabou vencendo o time do Zulia, da Venezuela. Eu senti os jogadores comemorando em campo, como se estivesse carimbando o passaporte para outra etapa da Libertadores. Será que existe uma expectativa positiva do time da Chapecó na Conmebol? Grande abraço, capitão. Grande abraço aos companheiros hoje no programa. Olha, capitão, acho que primeiramente pela vitória, né? Como foi? Tem coisa que acontece só com a Chapecoense, e mais uma vez a Chapecoense foi buscar forças de onde não existiam. A força do espírito de Condá mais uma vez apareceu no estádio de Chapecó. E como você falou muito bem, até os 45, 1-0 para o Zunia. Aí consegue virar 2-1. Só que fora do campo, uma derrota muito forte. Acho que uma derrota que todo mundo já sabia e já que poderia acontecer, que a derrota, a perda dos pontos do jogo, que a equipe colocou o Luiz Otávio, né, o zagueiro, de forma irregular contra o Lanús. Quer dizer, foi avisado, o e-mail chegou na CBF, parece que o e-mail chegou também na Federação Catarinense, mas chegou num e-mail alternativo ou diferente em Chapecó, ninguém abriu, aí foram avisado antes da partida, segundo algumas pessoas até minutos antes da partida, foi colocado o jogador em campo mesmo sabendo do risco,
E aí, o que aconteceu foi um julgamento, inclusive a Chapecoense pediu ajuda ao ex-advogado do Fluminense, aquele mesmo, daquele caso Fluminense Portuguesa. Mário Bittencourt. Mário Bittencourt, isso mesmo, obrigado, Alex. E olha, e não conseguiu êxito neste primeiro instante. Vai recorrer da decisão, obviamente, acho que tem que recorrer, mas a classificação, a vitória também levou uma classificação, caso o Chapecoense não fique na Libertadores, capitão, o terceiro colocado vai para a Sul-Americana. Então, ganha ali pelo menos um brinde, né? Um bônus, que é disputar novamente a Copa Sul-Americana, aquela Copa onde aconteceu todo aquela tragédia, onde a Chapecoense acabou perdendo todo o seu time. E então, no mínimo, tem a Sul-Americana aí para comemorar sim, capitão. Mas pode vir a Libertadores, por que não? Pois é, isso tudo dá polêmica na Argentina, quando colocou o zagueirão para enfrentar o Lanús, venceu 2-1 e quis o destino ontem, que a equipe argentina do Lanús foi a Montevidéu e venceu 1-0 o Nacional do Uruguai. Portanto, o Nacional do Uruguai e Lanús avançam, portanto, nesta Libertadores. Meu caro Walter Negreiros, craque do passado, ontem deu uma de anfitrião dos ex-jogadores do Santos, recebeu o peruano Mifflin. Aliás, o Mifflin que nós entrevistávamos no jogo de ida, lá em Lima, quando o Santos empatou 1-1 com o gol do Thiago Maia. Naquela oportunidade eu já dizia que o Santos tinha sido prejudicado, tinha um pênalti para o Santos que o juiz não deu, né? E ontem o Mifflin acompanhou a delegação do Sport Cristal e vocês bateram um papo. Tá fininho o Mifflin, não tá, Negreiros? Um abraço, Paulo, um abraço ao telespectador, Alex, Rogério, Fabiano. Paulo, o Mifflin tá fininho, está com 100 e poucos quilos. Mas foi muito bom. Eu estava em casa ontem, aí o Mané ligou, o Edu, o Clodoaldo, que o Mifflin estava aqui, queria ver os amigos, aquelas coisas. Nós fomos lá no Shopping do Gonzaga, estava o treinador, a comissão técnica da equipe aí. E aí nós ficamos conversando, e eu estava até com o Clodoaldo lá, o Edu e o Mané, comentamos aí, e aí, esse time aí, tem alguns jogadores surgindo que possa o Santos ter alguma oportunidade. Aí citou alguns jogadores, eu vendo o jogo, honestamente, olhando a equipe... Só tem o veterano Lobaton. Só. É o único veterano. O passa bem a bola. Falou do número 5, que eu não gostei. Então, o que aconteceu, Paulo, que o Mifflin foi um baita meia, né? E eu... conversando com ele, falei, e o campeonato do Peru, lá começar agora, eles falam verão, campeonato de verão, já passou o verão, porque... Não, mas lá é verão todo mês, não chove há 40 anos. É porque está atrasado, choveu muito o campeonato. E o time não está bem, né? Não é na Libertadores, não está bem dentro do campeonato deles lá. Porque o MIF trabalha na televisão, lá, aquelas coisas todas. Eu falei de você, que você esteve lá. Entrevistamos. Ele falou, aquele rapaz calvo. Cabeludo, né? Isso, cabeludo. Viu, Rogério? Eu falei, ele mesmo. Tiveram rapaz cabeludo. Mas foi muito bom. O Mifflin é sensacional, né? Um cara bacana. Aliás, foi um grande craque do passado. Não, jogou muito, Paulo. E tem um nome muito forte lá no Peru. Jogou de meia. Ele é ídolo da torcida peruana. Por mais que tenhamos hoje o Cueva jogando no São Paulo, o Guerreiro jogando no Flamengo, que também são verdadeiros ídolos. Né? Mas o Mifflin é melhor que eles. Mas o Mifflin... Eu acho que o Mifflin só perde, Paulo, pro Cubidia. Eu acho que o Cubidia, eu acho que a Copa de 70, que inclusive enfrentou o Brasil na Copa de 70, eu acho que depois do Cubidia, o melhor jogador da época peruana, mesmo com todos esses novos, da nova geração, acho que o Mifflin ainda fica na segunda colocação. Bom, nós temos aqui os gols da Chapecoense. Bota na tela, que eu quero a opinião também do Alex Frutuoso, do Rogério Amador, do próprio Negreiros. E nós acompanhávamos esse jogo, o time do Zulia da Venezuela, que é muito fraco. Né? Acho que está entre os 3 mais fracos dessa Libertadores. Para falar a verdade, esse time da Libertadores, nós só falamos em garra. É garra para lá, é garra para cá. Bola mesmo, você não consegue ver um time jogando um bom futebol. É só garra, pega, aquelas coisas. Não tem um Atlético Nacional que ano passado apresentou um ótimo futebol. Aí é que está. Aí vai acontecer a virada. 45 e 30, mais ou menos. O Arthur, o Nick, né? O Arthur acabou marcando o empate, 1-1. Qual o goleiro que foi? E o André Giroto, foi aquele que jogou no Palmeiras. O André Giroto, ele mesmo. Que está emprestado. Está emprestado, né? Quer dizer, uma vitória em 1 minuto. Foram 2 gols.
Essa vitória 1 minuto e 10 segundos. emociona, né? Antecipou o zagueiro emociona. e o André Giroto acabou tocando de cabeça. Olha a alegria, né? Da comissão técnica, do Wagner Mancini, dos torcedores. Quer dizer, não valeu nada, né, Paulo? Mas então, Negreiros, mas a expectativa é essa. E eu já dizia, eu falava isso já na semana. Na sexta-feira, quando nós retornamos a fazer aqui o Radar Esportivo para a TV, eu conversei muito com o doutor Hildo Nejar, que é o representante do Santos hoje, foi contratado, um senhor distinto, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu tocava nesse assunto com ele com relação a Chapecoense. Isso lá em Santa Cruz da Serra. E o Hildo falou o seguinte, falou, Paulo, conhecendo um pouco os bastidores da Conmebol, dificilmente o time brasileiro vai conseguir reverter. Isso na sexta-feira. Por mais que alegam os dirigentes da Chapecoense, porque eles estavam já perfilados na boca do túnel na Argentina para entrar em campo, e o juiz levou o celular na boca do túnel e falou, olha, estou recebendo essa informação aqui pelo WhatsApp, que o zagueiro Luiz Otávio, né? É um PDF, né? Um arquivo. O Luiz Otávio não pode entrar, está suspenso. Aí veio o dirigente, o Wagner Mancini, e falou, olha, nós não recebemos nenhum e-mail. Mas a partir do momento que o juiz vai, Alex, Rogério... É isso aí. Para que arriscar, tá aqui, né? O quarto árbitro, o juiz, todo mundo avisou. Não tem problema, olha, vai trocar o cara, a gente aguarda. Não, quiseram bater de frente contra a Conmebol. Por mais que possa até ter acertado os dirigentes naquele momento, né? Pô, não recebemos nenhum e-mail. Já tinha cortado um jogador do banco de reservas, tinha ido lá para o camarote, lá na Argentina. Então o Wagner Mancini falou, vou ter que trocar o cara, escalar mais um outro e tal. E deu aquela polêmica toda na boca do túnel lá na Argentina. E acabou colocando o Luiz Otávio em campo. Quer dizer, dizendo o seguinte, não, vamos apelar, ou de repente alguém imaginou que o sentimento poderia ainda abalar os dirigentes da Conmebol. Pelo que aconteceu no ano Exato, passado. então eu queria saber da opinião de vocês. Porque eu acho que foi um erro primário. O juiz levar o celular, por mais que é primário também, né? Você levar o celular para falar no WhatsApp, olha, está aqui, olha, você não pode jogar. Não tinha um documento. Mas não era uma mensagem como aquelas que a gente troca. Devia ter um timbre, né? Devia ter algum... Era um PDF anexado de um documento da Conmebol. Outra coisa, Alex, é uma autoridade em campo. Sim, é a autoridade máxima. É uma autoridade. Né? Então, eu acho que pisou na bola naquele momento o time do Chapecoense para você, Rogério? Pisou. Não tinha que ter entrado? Não tinha eu acho que assim, pelo sim, pelo não, ele tinha que ser ali, eles tinham que ter pensado, né, nas consequências, né, como que aconteceu agora, né. Eu acho que essa questão, essa relação, né, de clubes brasileiros com a Confederação Sul-Americana é algo que precisa melhorar muito. Esse relacionamento hoje pouco existe, por mais que os presidentes hoje atuais dos clubes tenham mais acesso hoje ao novo comandante da Sul-Americana, mas eu acho que ainda continuamos sem representatividade. E, sendo assim, na minha modesta opinião, o clube de Chapecó pisou na bola, porque não era um zagueiro que faria toda a diferença também. Por mais que ele tenha feito o gol... Ele fez o gol da vitória. Por mais que ele tenha feito o gol... aliás, fez o gol da vitória. Que foi o segundo gol. Capitão, o que pesou foi os dirigentes passar por Wagner Mancini o seguinte, não tem o documento. Não veio nada para nós. Paulo, mas lembre-se do caso, falei agora, chamaram até o Mário Bittencourt, o advogado que o Alex lembrou, Portuguesa, e o Fluminense que acabou entrando de gaiato na jogada porque era o clube atrás da Portuguesa. A Portuguesa também não sabia do que tinha acontecido no Rio, segundo os dirigentes da Portuguesa, quantos jogos pegou o Everton foi para o banco de reservas e acaba entrando, quer dizer, um jogo já não valia nada, a Portuguesa e Grêmio no Canindé, e a Portuguesa sofreu as consequências, está sofrendo até hoje, que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que os dirigentes da Chapecoense deveriam ter lembrado desse caso, porque acho que um jogador, como disse o Rogério, não vai fazer falta. Por mais que ele fez o gol da vitória, isso aí é um acaso, poderia ser um outro atleta que estava lá. Eu acho que você tem que resguardar a equipe. Eu acho que naquele momento faltou um pouco de tato para os dirigentes da Chapecoense em falar, não, vamos tirar, porque pelo sim, pelo não,
iria atrasar a partida. Mas o juiz estava lá, o árbitro, para dizer o seguinte, não, eu vou descontar, não tem problema. Ele aguarda, se o árbitro fez tudo isso, com certeza ele aguardaria descer o jogador que estava lá no camarote, seguraria mais uns 15 minutos, ele tem esse trâmite todo, ele tem. Eu acho que não teria problema nenhum. Agora, aconteceu o que aconteceu, eu acho que dificilmente consegue reverter e vai ficar complicado para a Chapecoense. Ô Walter Negreso, você além de jogador, também foi treinador. Tivesse vivido uma situação dessa, um juiz chegar na boca do túnel e falar, olha, o senhor não pode colocar seu zagueiro. Está aqui, olha, uma ordem da Conmebol. Você ia virar para o seu dirigente ou você decidiria pelo grupo? O que você faria ali? Eu acho que os dirigentes erraram. Você tiraria o zagueiro? Não, lógico. Olha, um zagueiro, se fosse para pensar, um centroavante, goleador... Sim, mas qual que é o jogador? Não vê o caso. Então, qual a posição? Então, você tiraria? Mas tudo pesa. Pode ser jogador de cima, de baixo, tudo pesa. Simplesmente ele tinha que tirar. Por quê? Porque ele tem que acreditar no juiz. Qual é o motivo de um juiz vir falar para você que um jogador seu não pode jogar? Não tem maldade nenhuma. Você tem que pensar, tem que ter um reflexo rápido. Fala, oba, alguma coisa está errada. Até porque se o juiz estivesse errado então, e a Chapecoense fosse prejudicada, ela poderia falar, o cara estava regular e nós perdemos o jogo, ela tinha até argumento então o juiz veio avisá-lo. Então o que aconteceu? A Chapecoense, ela não estava bem na Libertadores. Será que eles acreditavam que ia acontecer tudo isso? Esses 2 gols aí em minutos, o outro time lá perdeu para ela entrar? Ah, toma aí mesmo, vamos jogar e vamos ver o que dá. Aí, ela estava classificada com esses 2 gols em 1 minuto aí, acabou perdendo a oportunidade. É, quis o destino que o Lanús ontem perdeu a oportunidade. Lá no Uruguai. Mas a comemoração, eu acho que foi muito nesse sentido, né? Porque foi como o Negreiro disse, se a gente parar para pensar, a Chapecoense ia chegar onde na Libertadores? Não, eles estavam fora quase, Então, né? mas mesmo que passasse, até onde a Chapecoense iria? Na Copa Sul-Americana, que é o campeonato que ela ganhou indiretamente ano passado, por tudo que aconteceu, ela até pode especular chegar mais longe, como ela chegou no ano passado. E vai ter mais tempo para se preparar. Mesmo tendo o Corinthians, mesmo tendo o Flamengo na competição, mas se for comparar com a Libertadores é diferente. Ela ainda pode estender a temporada dela na Sul-Americana, o que não aconteceria na Libertadores. Ela está fora. Não, vai apelar. Mas está fora. Mas dificilmente leva. Bom, nós vamos para o intervalo, gente. Na volta vamos falar muito da vitória do Santos ontem. Nem 7.000 pagantes tivemos na Vila Belmiro. Somando os 2 públicos, do jogo do Curitiba e o jogo de ontem contra a equipe peruana, não dá a capacidade de público na Vila Belmiro. Voltamos já. Aqui dentro a gente tem essa energia positiva. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Churrascaria O Costelão. Aberta de segunda a domingo, das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, estamos de volta no segundo bloco do Radar Esportivo. E lógico que fica a pergunta no ar. Por que apenas 6.682 pagantes ontem na Vila Belmiro? Promoção, R$30. Ah, o Santos já estava classificado. Não, tinha uma briga. O Santos tinha que vencer
para ficar na liderança do Grupo 2, para ter esse benefício na outra fase de jogar o jogo de volta em casa. Outra coisa, foi o primeiro jogo do Santos na Libertadores, na Vila Belmiro. O Santa Fé foi no Pacaembu. Não, é o segundo. Desculpa, o segundo jogo. O Strongest foi aqui. Tudo bem. E o Strongest com um público excepcional. Eu lembro... 12 mil e pouco. Nosso jogo, a gente não conseguia nem quase trabalhar de tanta gente, aquele barulho. E ontem, muito diferente, né, capitão? Então, mas é que tá. Quando o jogo é 21h45 é tarde. Quando o jogo é 19h30 é muito cedo. Quando não chove, são várias justificativas. Ontem eu conversava com muitos associados, conselheiros que foram na cabine da Rádio Guarujá, conversava com o Odair Ribeiro Leal Filho, um grande abraço ao Odair. O pai dele foi um baita diretor do Santos, né? O Odair Ribeiro Leal, e entrevistava aí na cabine o próprio Luiz Morgado, que mora em São Paulo, desce todos os jogos na Vila Belmiro para assistir. Será que o jogo não tinha muito interesse também? Eu vi. Capitão, uma pergunta agora. A gente ouvia todos, para a gente ter uma noção. Qual a justificativa plausível? O que se deve não lotar a Vila Belmiro? Qual o motivo principal? Então você começa a juntar um monte de situação. Mas todos falaram. O Santista de Santos é acomodado. Paulo, o Santista de São Paulo não é acomodado. Se você me permite, eu tenho uma pergunta para o Negreiros. Negreiros, quando você jogava, a Vila lotava sempre? Eu estava pensando nisso agora que eu ia entrar. Porque eu já escutei o Pepe falar sobre isso. Queria só que você confirmasse. Eu nasci na Vila Belmiro. Né? Aquele baita time. Eu tenho 8 títulos pelo Santos. 8. 5 anos, mais ou menos. Nunca fui campeão na Vila, aqui geralmente jogava fora. Quando chegava aqui de ônibus, aí a torcida, aquela pouquinha, não ia. Então é histórico não, isso? Isso aí não é agora. Isso aí com aquele baita time. Antigamente os caras ficavam em pé ali do lado do alambrado, aquelas coisas, mas não tinha esse carinho. O Paulo falou, eu não sei o que tem essa cidade, porque os outros... E a capacidade era maior na Vila na época. As outras regiões... E a média de público era 11.500 pagantes. 16 mil. As outras regiões aí... Agora é 16. Eu não sei o que as outras regiões têm, que o torcedor vai para o campo. Não sei. Agora, a Santos tem tanta coisa para fazer. São 450 mil, então... São 450 mil habitantes em Santos. 1,5 milhão de região metropolitana. 1,5 milhão na região. 1,5 milhão. Segundo a última pesquisa, nós temos 53% de santistas em Santos, de torcedores. Então, 220 mil. 53%. Sem contar São Vicente, Praia Grande, Guarujá e por aí fora. Ontem, por exemplo, atendendo ao pedido do Santos, a empresa que é concessionária da Imigrantes liberou para assistir o jogo do Santos, ficou 5x5 a descida. Ficou 5x5, não fechou uma das pistas. Para poder o torcedor que mora na capital, que também é sócio, descerem para ver o Santos Futebol Clube aqui na Vila Belmiro. 6.600 e... Não deu 6.700. Ô Paulo, você tem um dado muito curioso, que é o seguinte, a melhor média de público do Santos na história, você já falou isso várias vezes. O Guilherme Gosch, que passou para nós... Foi na época dos Meninos da Vila, aquela grande geração. 17.500 pagantes por jogo na Vila, média. Era a média. Agora, sabe o que acontece, Paulo? Acho que a gente limita muito a discussão, e isso virou uma guerra até nas redes sociais. Que não pode virar. Entre a torcida de Santos e a torcida de São Paulo. E eu falo já há algum tempo, se você me permite, é uma tese que eu defendo, eu acho que o Santos esquece muito o santista das outras cidades. De São Vicente, de Praia Grande. Você imagina, o cara que mora em Praia Grande, num jogo 9h45, se ele não tiver carro, a dificuldade para ele vir à Vila Belmiro é enorme. E eu conheço muita gente que mora em Praia Grande que gostaria de vir no estádio. Parente. Então, porque justamente o jogo do Curitiba, Brasileirão, não deu 6 mil pessoas, foi um sábado. Então, por exemplo, domingo contra o Cruzeiro, 4 da tarde, um ótimo horário. Então, são 3 jogos em sequência na Vila. São 3 jogos, mas veja bem, pelo índice que nós temos, uma região com 1,5 milhão de habitantes, a Baixada Santista. Então você tem um X% de torcedor do Santos. Então você pode fazer um revezamento. Você tem que identificar qual é o problema. Que a torcida não vai ao estádio, a gente já sabe há muitos anos. Então, o que acontece? Lembra do ingresso família, que teve uma vez que a federação colocou? Você trocava lá, comprava um achocolatado, um leite, e a mulher, levava a mulher, filho. O estádio estava lotado sempre. Ou seja, tem a questão econômica das pessoas. O custo de vida em Santos é elevado e você não ganha tanto como você ganha em São Paulo, por exemplo. Isso é uma questão clara, evidente. Também. Então, e você imagina a situação econômica de São Vicente, de Praia Grande, de Cubatão, de Guarujá, o cara que quer vir. Então, quando falam da Arena Nova, do Estádio Novo, eu penso o seguinte, eu já ouvi santista dizer, a Vila não tem área VIP.
Um novo estádio tem que ter área VIP, VIP de verdade. E tem que ter VIP uma área e uma área popular. coberta, para o torcedor não apanhar chuva. E tem que ter uma área popular de verdade. O que é uma área popular de verdade? Que o cara gaste 20 mangos para ir no estádio, entendeu? Mas não vai apanhar chuva. Que seja, Paulo, mas você tem que ter um setor popular. Que Claro. na Vila você não tem. Mas Aí você vai olhar Alex, social... não, peraí, mas Alex, o problema dessas novas arenas, não existe área popular. Então, Nenhuma mas das novas por que arenas, que o Santos nenhuma não pode ter? das novas arenas Porque tem vai ter área um custo popular. médio para você entrar no estádio, médio. Então, por exemplo, a área popular vai ser o custo mínimo. E outras áreas também. Mas não é melhor você ter essa área sempre lotada O ingresso, do que você correr o risco. ticket médio hoje de uma arena, o ticket médio de uma arena, seja qual for, do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, do próprio Mineirão, Maracanã, R$37. O ticket mínimo. Médio ou mínimo? O mínimo, desculpa. Mínimo. Mas o que me chama a atenção, é que o Santos, quando você não tem renda no estádio, porque o time vai mal. Essa é a realidade. Agora o Santos não. O Santos vem bem, mas não é esse campeonato. Não, teve até um outro argumento que colocaram para mim ontem, o Negreiros. Não dá público. Então, mas teve um outro argumento. Isso aí que eu não consigo entender. Outro argumento que foi tanta coisa ontem na jornada, o time não empolga, não tem craques. Para. Quem é que tem hoje? Tinha craque com o Pelé, tinha craque com o Neymar, tinha craque com o Robinho e o Diego, e a média era essa. E o time vem bem, Paulo. O 7.500. time vem bem. 7.500. Era a média. Com o Neymar. 7.500 na Vila. Agora tem uma outra pergunta. A Vila cabe 16 mil. 6 mil num estádio como a Vila Belmiro é como você ter 19 mil no Pacaembu. É um bom público no Pacaembu, que cabe 40 mil, ter 19? Aí, tudo é proporcional. Então, você está falando de uma cidade que dizem tem 1,5 milhão de santistas na capital. Mas quando você fala proporcional, eu não falo apenas da cidade de Santos. Eu falo da Baixada. Porque envolve justamente as cidades adjacentes. Nós não podemos falar só por Santos. O Paulo Alex falou a verdade. Lá tem 40 mil, Pacaembu. Vai 20. Aí nós crescemos. Porque nós pensamos na Vila Belmiro. É isso? Claro. Você quis dizer? Sim. Tinha que ter 40. Quando o jogo é importante, sempre lota. Sim, mas no cômputo geral, faz diferença. 30 mil pessoas. O jogo da Ponte Preta foi 37 mil. Então, foram 37 mil almas por ano. O Santos tem que se acertar com o Pacaembu, com a Prefeitura de São Paulo e implementar verdadeiramente um rodízio. Não dá para jogar 3 partidas em sequência na Vila. Mas não tinha data. Ontem eu então não tem data, não tinha tem a data. questão da Polícia Militar, mas começa a planejar isso com antecedência, 1, 2 anos antes, para ver Só que a prioridade é o trio de ferro. Se jogar na capital trio de ferro, não tem como você programar 2, 3 meses. A Polícia Militar não São deixa, Paulo, né? os Palmeiras. A prioridade são os 3 de São Mas Paulo. ontem até daria, né, capitão? Mas Mas não a deu porque a Libertadores Libertadores não Santos abriria a queria mão da da Vila Vila Belmiro. Belmiro. Porque o Santos poderia estar lutando pela primeira colocação, como estava mesmo na última Agora, partida. vocês se lembram a média de público do antigo Parque Antártica, estádio do Palmeiras? Era uma média de público similar à que o Santos tem hoje, né? E hoje, qual que é a média de público do Palmeiras, né? E aí, onde que eu quero levar o assunto? Para atração. Hoje, a torcida do Palmeiras tem como atração a própria arena. Ou um estádio bonito, moderno, onde as pessoas vão, tem estacionamento, enfim. Rogério, eu, inclusive, conversei pessoalmente com o presidente Modesto Roma Júnior desde o ano passado. E eu pedi para ele até. Falei, presidente, eu gostaria que um dia pudesse marcar um jogo do Santos na Arena do Palmeiras como mandante. Para que o nosso torcedor pudesse ter a cultura, Alex, de saber o que é uma arena. Aliás, o Palmeiras já se colocou à disposição. Só que ele faz dinheiro alugando também. O custo é muito mais alto que o Pacaembu. Sim. Esse é o detalhe. O custo. Para quê? Para que o torcedor do Santos entenda a diferença de uma arena para um estádio. Estacionamento no estádio, restaurante, aliás, tem muita gente que já foi por causa de show, né? Já conhece. Então, mas envolve uma série de situações. Paulo, você falou a verdade, falou o custo. Vamos falar, o Santos vai jogar no Pacaembu, 15 mil pessoas. Vem jogar na Vila Belmiro, 6 mil. E o custo do Santos lá não bate quase? Não, é maior. Não, é maior. Então tem que olhar com carinho. Mas, Negreiros, eu estou dizendo o seguinte, você jogar numa arena. Porque a arena, ela te dá toda a retaguarda do torcedor, de repente, levar a esposa, levar um filho. Por exemplo, o cara que não é sócio, ele vai sentar na onde? Se não pagar um pouco mais para ficar no camarote na Vila Belmiro. Ou na numerada coberta. No cimento. Se ele ficar no cimento, vai chover. chover. Nos jogos do Santos não existe atração nenhuma, capitão, para que o torcedor compareça. Essa que é a grande verdade. Mesmo, né? O Alex acabou de relembrar aqui uma única situação
de várias que poderiam ser feitas, como torcedor família, como qualquer outro tipo de ativação. Nem que fosse um setor apenas do estádio. Mas não é feito nada. Precisa ser isso no futebol. Mas não é feito nada. Na verdade, hoje o esporte ele é tratado diferente, gente. As pessoas têm que abrir a cabeça para isso. Eu particularmente gosto muito de basquete. Estou acompanhando agora os finais da NBA. Ganhou ontem, o Cleveland ganhou do Boston. É o show, o que atrai aquele público. Né? O jogo é apenas a cereja do bolo. Exatamente. É apenas a cereja do bolo. Eles vão para lá para se divertir, para consumir nos restaurantes do ginásio, para ver o show antes da partida, para assistirem todo um cerimonial que existe com jogadores, ex-jogadores. Como é que você vai tentar colocar somente a cereja no bolo? Você quer justamente um trabalho maior. Por R$30 o custo que foi colocado antes. Da onde teve gente que até tocou na sorte, que foi daí. Por que não fez um valor apenas para os 3 jogos? Não dá. Porque o jogo da Libertadores é a Comebol, os 2 é Brasileirão, é CBF. Mas que fosse. Dá até para fazer, mas o Santos tem que pagar do bolso dele o restante. Exatamente, você vai pagar para abrir a Vila. Isso. Refletores, funcionários. Mas no final das contas não pagou ontem para abrir a Vila? Precisamos fazer as contas. Não, precisamos fazer as contas. Precisar fazer as contas, eu não tenho esses dados aqui. Eu acho que não. Eu acho que bateu ali. Porque se você vê as numeradas que estavam cobertas, os camarotes, tinha muita gente. Tinha muita gente ontem. A social do Santos. Mas na casa social cativa, acredito que tínhamos ali... Vazia. 55% da capacidade do sócio cativo. No sócio contribuinte, ali tinha mais gente. Acredito que tinha 65% a 70%. E atrás dos gols, onde ficam as torcidas organizadas, também tinha lá o seu público. Agora, nas demais áreas do estádio, estava vazio. A torcida, por exemplo, do esporte, bota na tela aí, tinha 7 torcedores. 7 torcedores. Dava para ter colocado os caras no camarote, né? Sim, 7 torcedores. Não, na parte de baixo tem um espaço embaixo onde essa fica. falta foi bem batida. E não está impedido, né? O David Braz. Não tá. O Oliveira bateu bem a falta. Não, ele pegou bem. Jogou bem o Ricardo Oliveira ontem, hein? Jogou bem, saiu correu bastante muito, da área, né? Olha, nós estamos... Se apresentou para o jogo, né? Lembrando que o Ricardo Oliveira não teve a pré-temporada, né? Ele teve uma cachumba, então ele está começando agora a ficar no mesmo ritmo que os outros jogadores, né? Não, então e o que ele passou lá em La Paz, meu amigo, vou dizer uma coisa, ele desmaiou. Olha o goleirão. Olha, ele desmaiou praticamente antes do jogo, intervalo, no aeroporto. Agora o goleirão... Ele ia dar bola ali no meio. Mas o Vitor Bueno entrou de carrinho e acabou atrapalhando. A bola sobrou livre por Oliveira. Aliás, o Vitor Bueno é um mérito do Dorival, né? Porque a torcida estava pegando no pé, tira, ele está insistindo com o rapaz. Ele tem muito potencial. Mas ele fez uma lambança ontem. Ele quase perdeu o gol, mas a verdade é que ele tem muito potencial. Não pode desperdiçar um jogador desse. O que eu achei no primeiro tempo foi o meio de campo do Santos rápido, com velocidade. Porque você, olha o lance do Vitor Bueno aí. E esse passar, lance, né? Ele foi passar por Oliveira. Não, pro Kaique ali, ó. Era o Kaique ali? Kaique, então ele não foi fominha, não. Ele podia ter matado o jogo ali. Não, mas ele foi passar pro Kaique. Eu não sei se ele perde o tempo da bola. Mas ele podia, na hora que ele fintou, ele podia ter batido. Quer dizer, ele tocou pro Kaique. Não foi fominha. Agora, Paulo, esse lance do Vitor Bueno, só um detalhe. 30 segundos antes, ele fez uma lambança. Foi você que falou? O Dorival chamou ele no banco. E deu, né? Puxou a orelha. Sabe o que ele me lembra, o Vitor Bueno? Guardado as devidas proporções. O Ganso, que era obrigado também dar uma chacoalhada. Ô Paulo, quanto tempo o Ganso demorou para estourar no Santos? O pessoal lembra de 2010, mas em 2008 ele já era profissional. Lembra aquele jogo no Maracanã, que ele perdeu pênalti contra o Flamengo? Às vezes o jogador tem um tempo de maturação diferente, tem potencial, você tem que acreditar no cara, apostar no cara. Olha o toque que o Renatinho deu. O Renatinho não está pegando mais o meio de campo do Santos. Eu já disse aqui, eu falei para o Renato pessoalmente, num dos jogos lá fora, e os anos vão pesando. Agora, ninguém vai discutir o toque de bola refinado que tem o Renatinho. Agora, na pegada, na marcação, né, queridos, ele está deixando a desejar pela idade, e a gente compreende. Né? E para nós até é difícil falar do Renato. O Renato é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Distribui a bola muito bem. Eu estava falando isso aí com o Mif, ontem que jogamos no mesmo setor. Na marcação, ele não está mais pegando, ele não consegue mais marcar como estava no passado. Mas o Santos pode jogar com outro volante
e adianta ele. Como quer dizer? Pode Mas ir para o Thiago esquerda, Maia para que direita. corre por ele. Então, por isso que eu estou falando. E muitas vezes o Renato acaba sendo um terceiro zagueiro do time, para na dar saída de jogo, né? Eu vou para o intervalo, eu queria até a opinião de vocês, porque ontem vieram falar para mim, puxa, Paulo, será que o Jean Mota não consegue formar nesse meio de campo? Por exemplo, né, o Vladimir Hernandes acabou fazendo revezamento ali com o Vitor Bueno no lugar do Lucas Lima. Então eu queria a opinião de vocês. Voltamos já. Deixa eu pegar esse... Se você quiser uma garupa tamanho família, aqui nós temos. Se preferir lagosta, camarão, lula ou sardinha, é só pedir que nós temos. Peixaria Box 9, uma grande variedade de peixes e frutos do mar do nosso litoral. Tudo bem fresquinho e abastecido diariamente. É só escolher, pesar e nós limpamos para você. Quer pedir na sua casa? Ligue 3261-6611. Peixaria Box 9. Fica no Mercado de Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Vem pro Box 9! Olha como é que é bonita a casa cheia. Aqui dentro a gente tem essa energia positiva. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco, 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Legal, de volta para o último bloco do Radar Esportivo, sem perder tempo, bota a enquete da semana. O goleiro Vanderlei tem que ser convocado para a seleção brasileira? E aí, Alex Frutuoso? Eu acho que merece tecnicamente ser convocado. O único problema que a gente discute sempre é que o campeonato nunca para, né, quando a seleção joga, e aí no final das contas o clube é prejudicado. É bom para o jogador e é ruim para o clube, como seria se o Lucas Lima não tivesse sido cortado, ia desfalcar o Santos, inclusive no clássico contra o Palmeiras. É aquela velha discussão de calendário. Para o jogador é ótimo, para o clube é ruim, mas tecnicamente, por merecimento, sim, o Vanderlei já era para ter sido convocado já faz tempo, né? E aí, torcedor, você concorda? Manda aí seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br, o telefone 3014-2341, e vocês concorrem todas as sextas aos prêmios aqui do Tricampeão da Baixada. O primeiro, a camisa do Santos, um presente do Departamento de Comunicação. Temos também um vale de R$50 da Peixaria Box 9, a número 1 da Baixada Santista, com muitas promoções semanalmente lá no Mercadão do Peixe da Ponta da Praia. Aberto de segunda a sábado até às 18, domingo funciona até às 14 horas. Aproveite para retirar também lá o jornal Costa Norte, trazendo as curiosidades do Radar Esportivo. O outro prêmio é o perfume do Santos Futebol Clube, um perfume muito bacana. Pede para a Sônia comprar para você, né, Igreja, Dia dos Namorados, e ela vai gamar mais ainda. Você falou segunda-feira... Ela vai gamar mais ainda. Você falou segunda-feira. Você falou outra coisa. Tá bom. Eu não falei nada outra coisa, nem menti para mim, não. Esse perfume você encontra nas lojas autorizadas, é um presente do setor de licenciamento e também do Marcha do Santos. E o relógio de parede é um presente, né, para você, telespectador mais inteligente da Baixada Santista. Entre em contato, ligue e manda aí seu e-mail. Nós temos um VT aqui dos jogadores do Santos, né, comemorando os gols e falando dessa vitória. Vamos conferir. Primeiro gol, falta do Ricardo Oliveira. Desde o começo ali, quando eu fiquei ali na barreirinha, né, para proteger para o goleiro não ver, eu já estava confiante que ela ia sobrar, que a bola ia ter um rebote, sei lá.
e acreditei na jogada e graças a Deus Deus me abençoou mais uma vez fazendo o primeiro gol ali, mais um gol. Uma jogada onde o Vitor Bueno pressiona um pouquinho ali entre o volante, deixa o goleiro forçar o passe, aí ele, esforço todo dele, cara, deu um carrinho para interceptar o passe do goleiro, aí a bola sobrou para mim, eu só dominei e com muita felicidade acertei um belo chute para fazer o segundo gol nosso. Alguém me achou ali por dentro, eu dei a meia lua, driblei o goleiro e eu vi um zagueiro vindo assim, achei que ele ia fechar na hora do gol e fui querer tocar. Sorte que a bola acabou sobrando ali, eu pude pular pra dentro do gol, foi um belo gol. Já uma bola trabalhada, né? Aí que bateu na primeira trave, o Renato levantou muito bem na área e na segunda trave eu estava ali para caprichar mais uma vez e ajudar o Santos aí, junto com meus companheiros, a sair com essa vitória. Pois é, o David Braz marcou 2 gols ontem. E aí, meu caro Walter Negreiros, quando o Ricardo Oliveira, o Kaique, não podia jogar, o Rodrigão, o David Braz pode jogar de centroavante ou não? O país todo aqui, muitos jogos. Segunda-feira nós estávamos aqui comentando, precisamos contratar um centroavante. Tá o homem aí. E ele fez um gol com categoria, hein? Não é de becão, porque o goleiro rebateu, para mim, rebateu errado, tinha que jogar para o outro lado, ele jogou para dentro. E ele pegou, matou, girou e fez o gol. Alex, o Jean Mota pode ser substituto do Lucas Lima? Ontem teve muita gente que colocou isso para mim, até o ano passado, né? O Lucas Lima esteve fora dos Jogos do Santos e o Jean Mota jogou pelo meio. Eu conversei com o Dorival sobre o Jean Mota lá fora. Não sei se foi em Bogotá ou agora no jogo lá da Bolívia. E eu toquei nesse assunto com o Dorival e ele falou, olha, Paulo, o Jean Mota é um jogador com característica que não dá para ser aproveitado pelo meio. Foi isso que o Dorival passou para mim. Que o Jean Mota erra muito passe. Que é um jogador que é atacante, que cai pelos lados. E não daria para jogar pelo meio. Queria a opinião de vocês, porque ontem foi o Vladimir, que é um ponta, jogou por dentro. O Vitor Bueno também ajudou por dentro, para amarrar. E muita gente falava do Jean Mota. Por que não também testar o Jean Mota pelo meio? Ele se destacou assim, né, Paulo, no futebol. Eu também ouvi o Dorival, mais atrás, questionado em uma coletiva, dizer que para ele era um jogador de canto. Mas essa questão do erro de passe, eu me lembro que nas primeiras partidas do Jean Mota, ele participou com muitos passes para gol, inclusive na bola parada, né? Então, assim, não sei se há algum problema, se houve alguma questão interna, mas eu não vejo que exista uma má vontade do Dorival, porque ele estava sendo aproveitado na lateral esquerda. Acho até que se vier alguma proposta, hoje o Santos tem uma carência na lateral esquerda, ele quebra o galho ali de maneira positiva. Então, mas se ele tem... Eu estava falando isso com o Fabiano antes, eu acho que mais justamente por causa da questão do passe. Eu acho que mais por causa da questão do passe. O Copete tem a seu favor o fato de ser mais alto. Na hora de compor a defesa, tem mais força física, mas para a saída de jogo,
né? Eu acho que o Jean Mota vai bem por ali. Se o Dorival entende que ele não pode ser aproveitado nessa função, o jogador, na sequência, o substituto imediato, e que até jogou contra o Curitiba quando o Lucas Lima machucou, é o Rafael Longuinho. E não estava no banco ontem. Então, acabou não sendo relacionado. Então, são essas as alternativas. Talvez por isso que muito se comente em alguns nomes. O Santos pode inscrever alguns jogadores na próxima 3, né? Pode fazer 3 mudanças, um meia talvez. Não sei se no mercado tem alguém. Não me venham com o Valdívia e ex-Palmeiras, pelo amor de Deus. Esse aí até tirar sarro do Santos na internet, tirou, mas passa, isso é... Depois ele pede desculpa, faz 2 gols, fica tudo bem e tal. Não sei não. Ultrapassado. Ultrapassado. Se for procurar esse tipo de alternativa, melhor ficar com quem está por aí. Agora, Carlão, só uma ressalva. Eu, particularmente, gostei muito do Vladimir Hernandes ontem. Não tanto pela atuação dele, porque ontem... Se movimentou muito. Mas ele deixou de mais rápido. É isso aí. A gente percebeu o meio campo do Santos ontem mais rápido. O Lucas Lima e o próprio Jean Mota, eles têm uma mais rápido. O Lucas Lima e o próprio Jean Mota, eles têm uma característica de cadenciar mais o jogo, né? Eles voltam mais, eles trabalham mais o lançamento. O Lucas Lima vem quase... Volante, né? Com a bola mais enfiada. Já o baixinho, popularmente conhecido como Vladimir Hernandes, ele torna o jogo mais fácil. Pra cima, então é uma alternativa. O Dorival na coletiva falou esse sentido, porque ele está entrando só no time, eventualmente, jogando com os minutos, em sequência como titular, mesmo ele está começando até agora. E aí o cara sente, né? Ele precisa de ritmo, precisa de jogo. Né? Pois é, e não foi tocado o nome do Bruno Henrique, né? Que ontem cumpriu suspensão. O Bruno Henrique também não jogou. Exemplo do Lucas Lima. Deixa eu mandar aqui um abraço pro senhor, prometi que é um abraço, Antenor Orfei, lá da Praia Grande. Ele mandou aqui 3 folhas, dizendo, eu vou resumir. Praia Grande. Ele mandou aqui 3 folhas, dizendo, eu vou resumir, que ele gostaria de ter a Vila Belmiro implodida. Vamos implodir a Vila Belmiro, capitão, e fazer uma nova arena. E ele coloca que a arena aqui dele, o subterrâneo, seria estacionamento, que daria condições de poder fazer, em volta da Vila Belmiro, uma situação melhor, que as casas não poderiam chiar e por aí afora. Ele entra aqui numa área de engenharia, de arquitetura. Só que tem um detalhe aqui, se tentar botar estacionamento subterrâneo na Vila Belmiro, vai sair no emissário submarino os carros. Não, porque vocês lembram que o gramado da Vila Belmiro, quando foi modificado, reformado na época do Samir, o lado esquerdo, ali perto do túnel de visitante, afundaram um pouco, que subiu. Não é água, como é que se diz o outro nome? Tipo um lençol freático. Isso mesmo, Rogério. Subiu. Então, antigamente era um canal que passava também ali. Então é complicado. Ali para poder implodir a Vila Belmiro, sabe, tem que vir com muito carinho. Eu, sinceramente, eu agradeço, tá certo? Vou passar sua cartinha lá para o Departamento de Patrimônio, para poder o torcedor, lá os diretores, melhor dizendo, analisarem melhor. Teoricamente, capitão, seria até a melhor das alternativas, você modernizar a Vila Belmiro e tal. Modernizar é uma coisa. Só que na prática, na prática é muito difícil. Aqui não dá para fazer mais puxadinho na Vila, né? Você tinha que derrubar e fazer uma estrutura por igual e tal. Olha aqui, a Tereza Coronel do Boqueirão. Capitão, o Ganso declarou ontem amor pelo São Paulo. Como pode jogar na Vila? E ontem a transmissão da Guarujá estava show de bola. Obrigado, Tereza, um beijo. Ele declarou ontem amor pelo São Paulo? Eu soube que ele foi no jogo, parece. Ele teve lá. Ele teve no Morumbi, foi no vestiário. Eu não vi declarações nenhuma, mas ele foi no jogo, até porque tem amigos lá. No Santos, se eu não me engano, da época dele, só tem o Vladimir, eu acho. Olha aqui, o Aldair da Vila Belmiro. Paulo Alberto, não está na hora de dar uma chance para o Jean Mota? Tocamos nesse assunto agora, no lugar do Lucas Lima. Um abraço a todos. Bom programa, um grande abraço aí ao amigo Alex Frutuoso. Espero que ele volte sempre aí no radar. O Aldair está te mandando aqui um abraço. Ô Paulo, esse jogo bota aí, ele precisa de sequência. Na hora que ele dá uma sequência de 5, 6 jogos, ele vai mostrar um grande futebol. A Sandra, do bairro da Aparecida, o Vanderlei merece ser convocado. Parabéns ao Vitor Bueno pela apresentação dele ontem na Vila. O Matheus, do bairro da Aparecida, parabéns, capitão, pelo radar esportivo, pelo programa. Ontem o Santos jogou como deve jogar uma partida na Libertadores. Lucas Veríssimo está evoluindo incrivelmente. Eu já tinha tocado nesse assunto, do Lucas Veríssimo. E o Passarinho trouxe a informação, né, do Luiz Felipe. Está treinando, voltou a treinar com bola no CT.
E é muito bom isso, né? Tem opção, né? Começa a ter aí Mas alternativas. esse jogo de ontem não dá para ver assim tudo isso, não. É um jogo mas completamente mas fora da realidade. Sim, né? mas serve taticamente, pelo menos. Não, o Dorival serve porque ele tem os treinamentos dele, o dia a dia. Eu disse isso em Lima. Foi muito bom esse tipo de jogo. O Santos vai receber esse time no Brasil, seja Pacaembu, Belmiro, esse time toma 3 gols por cima. O time, teoricamente, é fraco. Tecnicamente é fraco. É o futebol peruano. Mas não podemos esquecer do Guerreiro, do Cuevas, que hoje são bons jogadores peruanos que estão no futebol brasileiro. Ô Paulo, na gira do futebol, assim, da boleirada, nós falamos assim, esse jogo é maior teta. O que é teta? Porque é tão fácil que o jogador que quiser aparecer, esse é um jogo. Tá aproveitando. Em vez de ele pegar 20 bolas, ele pega 80, porque a coisa está muito fácil. Bom, aqui eu tenho alguns e-mails aqui, rapidamente para registrar o Noel Ramos do José Menino. Um abraço para o Fabiano Cardoso, gostei do time, porém o ataque está muito parado. Tem que ser mais rápido. Eu acho que ontem foi até bem o ataque do Santos. Volta o Bruno Henrique, né, capitão, também, que dessa velocidade também, junto com o Hernandes. E o Marcelo aqui mandou um e-mail. Capitão, o Vanderlei merece sim ir para a seleção. Ele é muito goleiro porque estão lá, os goleiros que estão sendo convocados. Se é possível, em seu programa, ter aí audiência perante a torcida do Santos, convidar responsáveis pela nova modalidade do cartão sócio-torcedor. Já entendi. Isso é importante, sim. A gente, para a semana que vem, vai convidar para poder explicar os novos sócios. Por exemplo, o sócio que paga R$10 tem direito a 50% nos ingressos. Eu sei que não pode votar, né? Mas, enfim, eu acho que é muito importante a gente abordar esse assunto. Fica tranquilo, viu, Marcelo, que a gente vai trazer alguém para explicar sobre isso. Não há tempo para mais nada. Eu agradeço demais a presença do Alex Frutuoso, que vai retornar mais vezes aqui nessa casa. E a gente deseja toda a sorte do mundo lá na TV Record, onde ele também trabalha. Tá bom? Obrigado, Alex. Obrigado, Paulo, pelo convite. Um abraço. Obrigado, Rogério Amador. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Fabiano Cardoso. Tem uma informação final. Rafael Aguiar, 29.